Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me agora da vontade divina na minha alma. Dá-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. A vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Eu Deus não é sou tudo, nada, Pai, Deus é eu te tudo, amo. Pai, eu te amo. Suprema Suprema Majestade, eu venho em sua Majestade, eu venho em sua divina vontade. divina vontade. Em nome de Em nome de todos, do primeiro todos, ao do último primeiro homem ao que último existirá homem na que terra, existirá na terra, para dar a ti as para dar a ti as homenagens que homenagens que tem tem de direito, direito. o amor, as O amor, as reparações reparações por todos e por por todos cada e por pecado. cada pecado. Venho, Senhor, na Venho, tua Senhor, na divina tua divina vontade. vontade. Dou-te a minha Dou-te a vontade minha humana, vontade por humana, meio do por imaculado meio do coração de imaculado Maria, coração de Maria, que possui que todos os possui dons e todos os os dons frutos e da os divina frutos da divina vontade. vontade. Dai-me, Senhor, Dai-me, então, a Senhor, tua então, a divina tua vontade. divina Vem, vontade. divina Vem, vontade, divina nessa ação que vontade, eu nessa estou a ação que eu fazer estou a e fazer, em todas as em ações que todas as farei ações que durante o farei dia. durante o Amém, dia. Amém, filhos. filhos. Então, Então, boa tarde, boa né, tarde, né, meninos, né? meninas, né? Com muita Com alegria, muita né, que a gente está alegria, aqui né, que a gente está fazendo aqui mais uma fazendo live mais uma de live de equipes, né, juntamente né, aqui juntamente com a aqui com a Lareci, Lareci, né, e também hoje e também hoje recebendo a a Marinalva, né, Marinalva, né, como como a nossa a convidada nossa também para estar convidada também para partilhando estar com a gente, partilhando com a gente, participando junto, né? participando junto, né? Então nós vamos Então nós vamos estudar um estudar trecho trecho e ver o que e ver o Jesus que ele Jesus ilumina, ele né? ilumina, né? No dia de No dia hoje, de o hoje, né? trecho é do O trecho volume do volume 14 14 do dia do dia 24 de 24 de novembro de novembro de 1922. 1922. Efeitos da Efeitos da palavra e palavra olhar e de olhar de Jesus. Jesus. Jesus Jesus repreende a repreende a Luísa por querer Luísa por deixar querer deixar ocultas estas ocultas estas verdades. verdades. Estava Estava pensando em meu pensando em doce meu doce Jesus Jesus quando foi quando foi apresentado a apresentado a Herodes. Herodes Dizia e entre mim: dizia entre mim: como é como é possível que Jesus possível que tão Jesus bom tão bom não se não se dignasse dignasse dizer-lhe uma dizer-lhe uma palavra, palavra, nem nem dirigir-lhe um dirigir-lhe olhar? um olhar? Quem Quem sabe? E sabe? talvez E aquele talvez pérfido aquele coração pérfido diante do poder do coração olhar de diante Jesus do se poder do olhar de converteria. Jesus. Interessante, né? É Interessante, o né? pensamento dela, O né? pensamento dela, né? E Jesus E fazendo-se ver Jesus me fazendo-se disse: ver me disse: minha filha, minha era filha, tanta a sua era tanta sua perversidade e perversidade e indisposição de indisposição ânimo de que ânimo não que não mereceu que o mereceu que o olhasse e lhe olhasse e lhe dissesse uma dissesse palavra. uma palavra. E se eu tivesse E se eu feito, ele tivesse se feito, teria ele se feito teria mais feito mais culpado, culpado, porque cada porque palavra cada minha ou palavra olhar minha ou são olhar vínculos são demais que vínculos se demais formam que se entre eu e formam a entre eu e a criatura. criatura. Cada palavra é Cada uma união palavra é uma maior, união um maior, entretenimento maior. entretenimento E maior. assim que a alma E se assim que a sente alma o se olhar, sente o a olhar, graça a começa seu graça trabalho. começa seu Se trabalho. o olhar ou a Se o palavra foi olhar ou a doce, palavra foi benigna, doce, a alma benigna, diz: a alma como diz: era bela, como era penetrante, bela, suave, penetrante, melodiosa. suave, Como não melodiosa. amá-lo? Como não Ou amá-lo? se foi um Ou olhar se ou foi uma um palavra olhar ou uma majestosa, palavra fulgurante majestosa, de luz, fulgurante diz: de luz, que diz: majestade, que que grandeza, que majestade, luz que tão grandeza, que penetrante, luz como tão me sinto penetrante, pequena, como como sou pequena, miserável, como quantas sou trevas em miserável, mim quantas ante essa trevas em luz mim tão ante essa fulgurante. luz tão fulgurante. Se te quisesse Se dizer a te quisesse potência, a dizer a graça, o bem potência, que a leva a minha graça, o bem palavra que ao leva a minha olhar, palavra ao olhar, quantos livros te faria quantos livros te escrever? faria escrever? Agora olha então Agora quantos olha bens te então fiz ao quantos bens te olhar-te fiz ao tantas olhar-te vezes, tantas em vezes, ter-te comigo em em ter-te comigo em familiares conversas. familiares Não foram conversas. só Não palavras, foram mas só discursos palavras, mas completos. discursos Por completos. isso podes Por compreender isso que as podes uniões compreender entre que tu as e eu, uniões entre tu e as eu, relações, os as vínculos, relações, os vínculos, os os entretamento, entretamento, entretamento mesmo está escrito, entretamento, está escrito, são são inumeráveis. inumeráveis. Eu te fiz como Eu um te fiz mestre, como um e mestre, com outros que com que querem outros que alguma querem alguma indicação, lhes diz somente indicação lhes algumas diz somente palavras. algumas Mas palavras. com seus próprios Mas com seus discípulos, próprios querendo fazer discípulos, deles querendo outros fazer tantos dele mestres outros semelhantes a tantos ele, mestres semelhantes. você está com eles Você todo está com dia, eles fala todo dia, longamente, fala está longamente. sempre sobre eles, e ora Eles, desenvolve um e ora argumento, ora desenvolve uma um argumento, semelhança, ora uma para fazer se compreender semelhança, mais. para Não os deixe jamais sozinhos não os por deixe temor jamais de que, sozinhos por distraindo-se, temor de que, faça que o vento leve suas distraindo-se, fadigas. faça que o E se vento for leve suas necessário, tira fadigas. horas
de E seu se for repouso necessário, tira para horas de educá-los. seu Não repouso poupa para nada, nem educá-los. fadiga, nem Não poupa cansaço, nem nada, nem suor, fadiga, nem para cansaço, conseguir nem seu suor, propósito. para conseguir seu Que seus propósito. discípulos se tornem Que seus mestres. discípulos se tornem Assim fiz eu mestres. contigo, nada Assim fiz eu economizei. contigo, Com os nada demais eu tive só economizei. algumas Com os palavras. demais eu tive só algumas Contigo, palavras. discursos, longas Contigo, lições, discursos, semelhanças. longas lições, Noite e de semelhanças. dia, De a noite e todas as de horas. dia, a todas Quantas as graças horas. não te fiz, Quantas graças não te vale fiz, para nós, né? vale para nós. Né? Quanto amor, até Quanto saber amor, estar sem ti. até saber estar sem É ti. grande o É desígnio que tenho grande o feito sobre desígnio ti, que por tenho feito isso, sobre ti. Por muito te tenho isso, dado. muito te Agora tenho tu em dado. agradecimento Agora tu, em desejarias ter agradecimento, oculto em ti desejarias o ter que te oculto em tenho ti dito e o que te dado, tenho dito e e dado, portanto não me dá a e portanto glória não me dá a glória que com o que manifestar com o eu manifestar teria tido. eu teria tido. O que dirias tu O de um que dirias discípulo que tu de um depois de um discípulo que mestre ter depois de um chegado mestre com ter tanta chegado fadiga com tanta para fadiga fazer para mestre, fazer gostaria mestre, de reter em em si a si a instrução instrução recebida recebida sem sem dar dar aos aos outros? outros? Não seria um Não seria um ingrato e uma dor ingrato para o e uma mestre? dor para o mestre? Que diria do O que sol, diria do que sol, depois de lhe ter que dado depois de lhe tanta ter luz e dado calor, tanta não luz e quisesse calor, fazer não descer quisesse esta fazer luz e descer calor esta sobre a terra? luz e calor sobre a Não dirias ao Não sol, dirias é ao sol, verdade é que és verdade belo, mas que não és fazes belo, bem mas em não tê-lo fazes para bem ti. em tê-lo A para terra, ti. as plantas, A as terra, as gerações plantas, humanas as esperam gerações tua humanas luz, teu esperam calor. tua luz, teu calor. Querem-nos para Querem-nos receber a para vida, receber a a vida, a fecundidade. Por que fecundidade. queres Por que privar-nos de queres tanto bem? privar-nos de tanto bem? Muito mais do que Muito dá-las, mais do nada que dá-las, perdes, ao nada contrário. perdes. Ao contrário, Adquires maior glória adquires e maior todos glória te e todos te abençoarão. abençoarão. Tal és tu, Tal e és tu, mais que e o sol. mais que o sol. Coloquei em ti tanta luz Coloquei de em ti tanta verdade luz de sobre verdade sobre minha minha vontade, vontade, que seria bastante mais que o sol para iluminar e para todos, fazer e mais para bem fazer mais quanto bem quanto faz o sol à faz o terra. sol à terra. E eu e as E eu gerações e as esperamos gerações que saia de esperamos que ti saia esta de ti luz, esta e tu luz, pensas e em tu como pensas em como escondê-la, escondê-la, e quase te se afliges, pessoas se autorizadas pessoas querem autorizadas tratar de querem fazê-la tratar de sair. fazê-la sair. Não, 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 não não, está bem. não está Eu bem. me Eu sentia me morrendo sentia ao ouvir meu morrendo doce ao ouvir meu Jesus, doce e Jesus. muito mais me E sentia muito mais me culpada, sentia porque nesses culpada, dias, porque nesses dias, tendo um levado escrito um meu, escrito não meu, conseguia o não intento que conseguia o se intento que propunham de se fazê-lo propunham de sair. fazê-lo E eu sair. senti uma grande E eu senti uma satisfação grande por isso, sabe? satisfação por isso, sabe? Oh, como me Oh, sentia como me mal sentia mal ouvir-me repreender ouvir-me tão repreender tão duramente, duramente, e e de de pedir coração me perdão. E pedia Jesus, para perdão. me E Jesus, tranquilizar, para me abençoou-me, tranquilizar, dizendo: abençoou-me, dizendo: Perdoa-te e Perdoa-te abençoo-te, e mas abençoo-te, serás mais mas serás atenta e mais não atenta e farás não mais. farás Não. mais. Não. É É poderoso, né? Esse poderoso, trecho, né, né? esse trecho, né? É muito É forte muito porque forte porque é uma coisa que a é gente uma coisa que lê, a não gente pensando lê, só assim, não ah, pensando Jesus só com a assim, ah, Luísa. Jesus Já com a teve Luísa, já Jesus e a teve Luísa, Jesus e a no tempo da Luísa, no Luísa, né? tempo da Luísa, né? É para É nós. para nós. A gente vê A mais a gente vê gente aqui mais a gente agora aqui agora nesse falar de nesse Jesus falar do de que ela, Jesus do que ela, né? né? Porque agora é Porque nós que agora é estamos nós que recebendo estamos essas recebendo essas palavras, é nós que palavras, é estamos nós que estamos Ele está que Ele colocando está essa colocando luz, essa luz, investindo, né? investindo, Esse né? Esse investimento já fez o que investimento tinha já que fez o investir que tinha que nela, e ela investir fez a nela, e missão ela dela. fez a missão dela. Mas agora Mas esse agora investimento ele esse está fazendo em investimento está nós, fazendo em nós, né? Então né? agora Então o agora falar é o para falar nós, é né? para Então a gente nós, né? mais Então a lê gente pensando mais lê agora na pensando agora gente, na gente, né? Do né? que no que nós Do que estamos no que nós vivendo, estamos mais do que vivendo, nela, mais né? do que nela, Porque né? a Porque gente vai ficar a aqui, gente vai olha o ficar que aqui, a Luísa olha o que a fez, Luísa não podia fez, falar não podia assim, falar assim, só. só. Tá falando, a gente Tá tem que falando, sentir a a gente tem que sentir a responsabilidade do que está responsabilidade do escrito que está aqui, porque escrito tá aqui, falando com porque tá a falando gente, com né? a gente, né? E é E é interessante, né? Porque interessante, todo o né? Porque pensamento todo o dela é pensamento dirigido dela é pelo próprio dirigido pelo Jesus, né? próprio Jesus, né? Quando ela ficou Quando ela lá ficou lá meditando, meditando, por que que pensando, né? Jesus Por que ficou que Jesus calado na ficou frente do calado na frente Herodes, do né? Não falou Herodes, né? Não nada. falou nada. Será que se Jesus Será não que se falasse uma Jesus não falasse palavra, uma não poderia palavra, não mudar? poderia mudar? Quem não vai, né? Quem não vai, Se né? eu Que eu, vejo se eu Jesus, vejo né? Ela vai Jesus, né? pensar. Ela vai pensar. Eu fico Eu derretida fico de amor, derretida de Jesus amor. aparece Jesus para mim, eu aparece fico para mim, louca eu de fico amor por louca ele, de ele amor por fala ele comigo e fala as palavras comigo e dele as me tocam palavras dele me tanto. tocam tanto. Com certeza, Com se Jesus certeza, se abrir esse Jesus véu por abrir esse véu por Herodes, Herodes, ele vai sentir o que eu ele vai sinto. sentir o que eu Talvez ela sinto. pensou Talvez assim. a pessoa Que é sim. fácil, Que é como se fácil, fosse como assim. se fosse assim. Depende mais de Depende Jesus do que mais da de Jesus do pessoa. que da Como se na pessoa. cabeça Como se na dela cabeça dela pensasse
pensasse assim, acho que depende mais da ação de Jesus, do poder dele, do que da pessoa, porque se ele abrir o jogo com Herodes, dá uma luz bem forte para ele, ele vai ser tocado. É comum a gente Pensar assim, por que você não ilumina aquela pessoa, Senhor? Por que você não vai lá naquele ciclano lá e abre a mente dele, entendeu? Como se ele já não fizesse isso, né? Mas aí ele é Mas a aí ele é a disposição das disposição pessoas. das pessoas.
É isso que ele vai falar. É isso que ele vai falar. Entendeu? Entendeu? Então ele vai falar que minha minha filha tinha no coração tinha no coração dele perversidade, perversidade, ele era uma pessoa ruim, perversa. Ele, quando Ele, quando perguntou, perguntou, o senhor é o rei mesmo? ele estava Ele estava debochando. Ele estava Ele estava debochando, sabe? Ele não estava Ele não estava perguntando com assim, querendo a verdade, como alguém que está buscando a verdade. Ele estava zombando, aquilo ali para ele, naquele momento ali, era um momento de entretenimento, de diversão. Entendeu? Tanto que na Voltorta é terrível a narrativa, né? Quando fala o que ele fez lá quando Jesus estava preso. É É uma cena assim, terrível, nojenta, sabe? Do deboche que ele fez, do desrespeito que ele fez com Jesus. O O que Jesus passou lá na mão daquele homem, na hora que foi interrogado por ele. Mas Jesus, ele estava ali por um propósito também, ele estava reparando ali, né? Mas assim, quando ele viu o coração dele, não tinha indisposição de ânimo. Então, isso aqui é terrível, isso é o pior castigo, né? Porque não mereceu nem que Jesus olhasse para ele. Então, não tem coisa pior do que esse Jesus tiver que fazer silêncio com uma pessoa. Não poder falar com aquela pessoa. Você não merecia um olhar dele, né? Dele olhar assim e falar assim, eu não consigo nem olhar, né? Eu acho que assim, que não tem coisa pior que isso, sabe? Entendeu? Não tem coisa pior, né? Porque isso já mostra seu estado mesmo crítico ali da realidade do que estava vendo no coração dele, né? Do Herodes do ali, né? Então, Então, Jesus não se dignou. Porque assim, ele estava ele estava sofrendo as penas, mas ele não ia também rebaixar a divindade dele em direção a uma realidade ali que você está vendo que a pessoa está pervertida, não. Abusando, não. Ele não vai sair também dessa autoridade dele nesse sentido, não. De fazer, tipo assim, fazer a vontade humana do Herodes. Já sabe que a intenção dele é debochar. Aí você vai e faz satisfaz a pessoa para pecar mais ainda. E olha para você ver, já era misericórdia Jesus não falar nada. Já era misericórdia, porque falou assim, ó, se eu tivesse falado uma coisa, olhado para ele, isso já ia contar muito mais pesado no julgamento dele, né? Então ele seria muito mais culpado, porque imagina Jesus falar uma coisa maravilhosa para ele e ele rir depois disso. Antes rir na ignorância do que rir depois de ter recebido uma graça. Porque um olhar de Jesus, uma palavra, uma coisa, uma graça enorme. E se ele jogasse isso fora, poderia ter se condenar. Então Jesus, às vezes, para não deixar a pessoa se condenar, ele prefere que ela se retire, que ela fica sem aquela palavra. Por isso que ele também nos ensina isso. Da gente não sair por aí falando também da divina vontade para quem não quer ouvir. Que a gente não sai também jogando pérolas aos porcos. A gente não vai, sabe assim, a gente não vai, sabe assim, que a pessoa vai debochar. Se a gente falar, já sabe que é uma pessoa que debocha das coisas de Deus. Aí você vai ficar entregando ouro, né? Porque é pior ainda. Por isso que também as pessoas que aproximam para a divina vontade, o livro do céu, muitas vezes, elas vêm um pouquinho, vê um vídeo, ouvem uma coisinha, parece que não entende nada, ou não gosta, e às vezes até... E é o próprio Jesus que permite as pessoas sair do grupo, permite se afastar, porque está ouvindo essas verdades, se alimentando dessas verdades, e continuar na vontade humana, aumenta muito a culpa da pessoa. Pode ser um pecado contra o Espírito Santo e levar a pessoa até a condenação. Então, para uma proteção, Deus convida a pessoa mesmo, ele que fala, é melhor você sair. Porque você não está obedecendo, você está recebendo muito investimento, muita luz, está conhecendo algo muito sagrado e está virando as costas para isso. É melhor você se retirar, porque você não pode ficar na realidade ali de estar no grupo, ouvindo, só vendo conteúdo, luz, e não tá nem aí, né? Aí lá fala que tem que partilhar, participar, e a pessoa fica ali quieta. Não ligando nada, não pode. Aí Jesus ele fica, nossa, é um abuso. Então, assim, se a pessoa ela é livre. Se ela quer se comprometer, para se comprometer mesmo. Se não quiser, as portas estão abertas para sair, porque também é uma proteção, porque a palavra dele ele quando ele fala, ele está dando ele mesmo.
Não é cada palavra, ele fala assim, você não tem ideia. Tem um trecho que fala assim, você não tem ideia do que cada palavra do meu filho te cria. De tão poderoso que a gente não sente tudo isso, né? A gente não tem dimensão do poder que tem essas coisas que a gente está falando aqui. Às vezes, assim, alcança isso de uma forma assim tão grande de ver o quanto que isso, né, é um vale benéfico, que isso gera, que isso tudo vai para a eternidade, que cada palavra, cada compreensão, cada luz, a gente às vezes não tem essa dimensão, entende? Então é muito sério, não pode tratar de qualquer jeito. Então aqui, cada palavra que ele diz são vínculos que ele está formando, ele está investindo, ele está dando de si para criaturas. Isso é muito sério. Então, quem rejeita a palavra está cuspindo na cara de Jesus. Quem ouve essas palavras e não acredita e trata com descrença está cuspindo na cara de Jesus. Isso é muito grave, entendeu? Eu perdoo essa pessoa se não tem aquele conhecimento, mas imagina quando ela tem. Imagina depois de muito tempo estudando e ela dá as costas. A justiça cai matando, porque é muito sério. Então, assim, cada palavra é uma união maior. Então, quanto mais tempo a gente está aqui, quanto mais ele tem todo o direito de cobrar, né, da gente, né? Tem todo o direito de falar, e aí? Porque quando ele fala, ele não está falando para brincar assim, ó, Luísa, é eu e você aqui brincando de casinha, vamos conversar aqui, são nós dois segredinhos nossos que não é uma coisa para nós, simplesmente assim. Ele não está te dando um bem que é para ficar guardado dentro de você. Então, é um bem que é para ser doado para os outros. Então, é direito dele cobrar da gente a partilha, o doar, o passar o que nós estamos aprendendo, aonde ele nos colocou para falar. Porque não vai cobrar da gente assim, vai para sua paróquia agora e para a missa lá e começa a falar essas coisas. Você não vai fazer uma coisa dessa. Não é lá, mas tem um meio que ele te deu para você transbordar aquilo que você está aprendendo. Ai de nós, né? Porque essas palavras não é para ficar retida dentro de nós. Então, deixa eu perguntar uma coisa antes que eu esqueça. Você falou aí, né, que essas pessoas que saem, né, que dão as costas, a gente estudou um trecho, acho que foi numa live, que falava falava, acho que era quartos, né, não sei, que Jesus falava assim, que a pessoa que entra na divina vontade, ela não sai mais, não consegue mais sair. Não sei se você lembra desse trecho. Mas eu creio que também depende da maneira como a pessoa sai, né? Se ela dá as costas, ela sai por vontade própria, porque ela está rejeitando, digamos, né? Não está dando mais, não está aceitando mais nada. Ou se ela acha que de repente fez alguma coisa errada e saiu da vontade divina por causa disso. Eu não sei, teve um trecho que falava sobre isso, que quem entra na divina vontade, ela não sai mais, não consegue sair mais. Não sei se... porque a gente realmente, porque se a gente vê, você não sabe, porque você descobre que a divina vontade, o conhecimento que você já teve, você vai saber que a divina vontade está em tudo. Está em toda a sua vida, né? Então, é impossível sair dela, mas assim, a pessoa, eu creio que essa pessoa nunca entrou de coração mesmo, sabe? Assim, que a divina vontade continua, né? Porque ela está na vida de todo mundo, né? Ela vai ter esse conhecimento, ela não vai esquecer disso, mas assim, eu creio que quando Jesus viu essa, ela entregou-se verdadeiramente. Eu tenho uma pessoa que eu tinha falado com ela da divina vontade, que ela começou a participar e tudo, e hoje eu vejo assim, ela saiu, né? Eu vejo assim que aparece assim que não tem noção do que ela fez, sabe? É uma falta de humildade muito grande também da pessoa, sabe? Porque se a pessoa sente assim que falhou em alguma coisa na vida dela e por causa de alguma culpa ela sente que não merece estar ali,
Pode ter algum sentimento de culpa, alguma coisa mal resolvida na vida da pessoa, e a pessoa vai e afasta, né? Mas a pessoa às vezes não tem a humildade de pedir ajuda, né? Esse é o problema, né? As pessoas preferem se fechar, entendeu? Dar as costas é mais fácil, né? Do que se expor, né? Entendeu? Então, assim, eu cresci que naquele. Porque assim, não é assim, você já faz a consagração, já está plenamente na divina vontade. Tem um caminho para fazer. A pessoa ficou sabendo e deu as costas. Para mim, é como alguém que ficou sabendo que tem um reino, sabe? Foi convidada para entrar no castelo, mas ficou lá, depois saiu assim, nem quis participar verdadeiramente ali, viver ali. É como alguém assim, né? Que deu as costas, né? Agora realmente, se a pessoa realmente se entrega verdadeiramente, que ela tem a intenção pura, não tem como sair, não. Se ela realmente está de verdade ali de coração, não tem como ela sair, não. Não tem como, não. Porque mesmo se afastar, mas eu fiz um vacilo, acho que eu saí da divina vontade. A pessoa tem que aceitar que o vacilo dela foi a divina vontade também. Até aquele momento que ela não teve uma luz, foi a vontade divina também, que permitiu aquilo, né? O perigo é a pessoa ver a vontade humana dela, né? Que pode ficar falando assim, você não está na vontade divina coisíssima nenhuma, porque olha como que você fala na sua casa, olha como que você é, né? Esse é o problema, né? O certo é a pessoa, assim, sempre pedir ajuda, sabe? Quando ela tem dúvida. Porque a gente passa por um momento de dúvida, né? O certo é pedir ajuda, mas se a pessoa não quer sair, não tem como. Deus vê a intenção, a disposição. Não tem como ela sair se ela não quer. Se lá no fundo ela entregou mesmo a vontade dela, sabe? O que ela pode ter é que tem um estado que Jesus chama de intermitência ainda, né? Que fica tipo emprestando o dom, né? Para ver se a pessoa realmente quer. Aí vai, é como se fosse assim. Tem momentos que parece que ela ainda faz a vontade humana dela, ou inconsciente, né? E Jesus fica supremo, né? Por ela. Para completar o que ela não fez, entendeu? Mas aí, à medida que ela vai caminhando, ele vai cobrar dela, né? Mais atenção, mais consciência, mais estudo, né? Entendeu? Buscar mais entendimento, partilhar também o que está acontecendo justamente para entender, para não ficar nessa realidade também, né? É muito importante, né? Deixa eu falar aqui. Você falou da intermitência, então eu até fui pensando assim, como Jesus ele já viu tudo, né, do começo ao fim, e ele sabe aqueles que vão receber de fato e concretamente o dom, né, que vai ter posse do dom. Ele já sabe todos os que vão ter posse e aqueles que vão viver, de repente, a vida toda só na intermitência, só no empréstimo. E aí, fazendo um paralelo disso com esse texto do Herodes, quando a Luísa pergunta, ela não sabia lá na frente, né? De repente ela tivesse a esperança, ele pode ter sido salvo, né? Ele pode ter sido redimido, também ser um dos redimidos. Mas assim, como Jesus vê lá na frente, e pode ser, não estou falando que ele foi condenado, não sei, né? Mas pode ser que lá na frente o Senhor já via que Jesus fala ali, né? Que ele não tinha disposição e ele usa uma outra palavra bem forte aqui, que ele diz assim que ele era perverso, uma perversidade muito grande, quer dizer, uma grande perversidade nessa alma do Herodes, né? Então, Jesus, né, mesmo ele estando ali na humanidade, ele tinha o dom da divina vontade, e quando, né, eu creio que na medida do que Deus quisesse, a divina vontade quisesse, liberava o dom de ciência para ele também, né, saber ali com quem que ele estava tratando. Ele tinha esse conhecimento também, né, ele podia também ter ali na hora aquele conhecimento de com quem ele estava tratando. E por ver essa indisposição grande, a perversidade do coração do Herodes, de ser tão grande, ele não sequer levantou a vista para olhar para ele, né? Então, quer dizer,
ele estava diante de alguém que não mereceu o olhar dele. Ele estava ali. Quantas pessoas não tiveram o olhar de Jesus? Quantas pessoas não foram transformadas pelo simples olhar dele? E ele estava diante de uma alma que ele, né, viu ali que não merecia. E aí, né, a gente fala, nossa, né, Jesus teve ali, né, teve essa informação de que ele estava diante de uma alma que não mereceu o olhar dele. Né, e ele conviveu com gente assim, né, com gente que a maioria das pessoas não queria nem sequer chegar perto. Ele conviveu com pessoas dessa forma, mas como ele enxergava não o externo da pessoa, mas o interior, ele via lá dentro da alma. Ele sabia, né, e também conhecia a disposição, a abertura que as pessoas tinham. Então, assim, que me né, veio assim essa informação de que na divina vontade também, ele sabe quem é quem. Ele conhece o profundo de cada um de nós. Nós até podemos achar, nossa, Senhor, eu quero viver na divina vontade, é o que eu mais quero na minha vida. Mas eu não tenho assim, essa consciência, eu tenho a intenção e tomo a decisão todos os dias, mas eu não sei lá na frente o que vai ser lá na frente, entendeu? De repente, lá na frente, pode ser que eu vá rejeitar, e como ele já sabe, ele vai trabalhando em intermitência mesmo, ele vai ali, vai levando no banho-maria, vai dando as luzes de vez em quando, até que chega um ponto ali que, né, ou a alma chega o momento de levar ela já definitivamente, ou, não sei, pode ser que ele mesmo vai dispor alguma circunstância para a alma abrir mão de vez, porque ele já viu lá na frente, já viu o final, já viu o último segundo da existência daquela pessoa na Terra. Então também a gente, sei lá, né, talvez também por isso, e como também ele já sabe quem vai assumir, vai tomar posse, ele não vai largar o osso nunca mais na sua, né, prefere, como a Luísa falava, né, na confissão lá, eu prefiro, né, morrer 1000 mortes do que ter que, né, fazer de novo uma ofensa para o Senhor, porque ela, né, ele deu aquela visão dela ver o interior dela, né, de perceber como que ela era ainda ruim, ainda má. Então imagina também se Deus nos desse também essa graça, mas ele vai dando, às vezes vai liberando aos poucos a gente percebendo, e às vezes a gente vai tocando essas misérias aos pouquinhos, mas é sempre ali tendo o conhecimento de que ele está operando mesmo tudo, que está fazendo tudo, que está guiando tudo, está dispondo tudo, e mesmo assim, eu estou falando assim por mim, que mesmo que eu não seja uma das almas, que eu nunca vou ter, eu possa ser, que eu nunca chegue a ter o dom, a posse do dom, como posse mesmo, assim, dizer assim, como a Luísa realmente, ela teve a posse, Nossa Senhora teve a posse, Jesus na humanidade, ele teve posse do dom e tudo. E pode ser que um dia eu não chegue assim, falar, nossa, eu tenho plena convicção de que eu tenho a posse do dom. Eu caminho a vida inteira na intermitência ou no empréstimo, mesmo assim, hoje eu tomo a decisão de que eu quero, mesmo no empréstimo, eu quero continuar. Mesmo no empréstimo, hoje eu quero continuar. Então, hoje é agora, né? Nesse momento, é a intenção e a decisão de hoje. Mas ele que vê lá na frente, ele que sabe de todas as coisas, que já me viu lá no último segundo da minha vida, que sabe. Mas assim, a gente busca pelas verdades, firmando nas verdades, confiar de que ele vai cuidando daqueles que é dele, né? Daqueles que ele elegeu, porque é ele que escolhe, né? Às vezes a gente acha, nossa, eu que escolho Deus, mas não é Deus que nos escolhe. Não é ele, eu creio que quando Jesus já faz a pessoa que sente atração pela divina vontade de vir estudar, ele já viu que tem uma disposição nela. Ele já sabe, né? Que tem uma disposição, porque ele é onividente, né? Sabe de todas as coisas, né? Então ele já sabe que a pessoa tem uma disposição para a divina vontade, entendeu? E eu creio também, no que você está falando aí, que não é Jesus, que não depende de Jesus falar assim, olha, essa pessoa, essa aqui é posse, essa daqui é intermitência, está definido, assim. Eu creio que isso depende da alma, mais do que dele, porque da divina vontade ela faz tudo. Ele falou, da minha parte eu faço tudo.
Tipo assim, para qualquer um viver na posse, todo todo mundo aqui, entendeu? entendeu? Mas Mas depende da alma. Eu acho que depende mais da alma do que dele. Porque é a disposição da pessoa. Depende do grau de abandono que a pessoa tem na divina vontade. Entendeu? Porque a posse é mais a pessoa que tem que acreditar e assumir do que Jesus que tem que assumir para ela. Jesus já assumiu. né? Porque Porque ele fala, eu quero você, e eu quero tudo. né? Eu quero tudo. Agora, se vai ser lá no futuro, quantos por cento, a gente nem deve, assim não fica com aquela, igual você falou, com aquela expectativa. Só importa Só importa ele, né? Só importa agir por ele. Mas Mas mesmo assim, na intenção, você tem que querer tudo. Entendeu? Entendeu? Se na intenção você já fica um pouco assim, eu não sei, nem certeza, não sei se eu me entrego mesmo. Eu acho que não, para mim vai ser, porque tem os graus que ele fala, né? Para mim vai ser um grau menor, você tem que querer dar tudo para ele, da sua capacidade. Entendeu? Ele não vai cobrar de você assim, dê a capacidade de fulano de tal, vai querer que você dê tudo do que ele te pede para dar, né? Como a Aline vive, que não tem como não falar dela, porque Jesus quer a gente cópia. Não vou mentir. É que a gente é parecido. Mas não é assim, ter a vida que a Aline tem. Não é a entrega da vida que ela faz, a vida dela, é da sua vida, na minha vida, é na nossa vida. A gente tem, o que ela faz? Ela faz o que? Ela ama muito a divina vontade de dar tudo, né? Tudo que ela pode, né? A gente também tem que dar o nosso tudo do que ele nos dispõe e permite a gente alcançar, entendeu? Mas aí a gente não fica no final do dia assim, e aí, Senhor, foi 100%, e aí, né? Mas ele quer que a nossa intenção, eu creio assim que a nossa intenção é muito poderosa nesse sentido, que se a gente não acreditar, se a gente não dá tudo mesmo, entendeu? Aí realmente, porque às vezes a pessoa que fica na superfície, igual por exemplo, tá ali os estudos, está disposta para todo mundo, 100%. Entendeu? Mas a pessoa às vezes fica na superfície porque ela meio que faz uma escolha dela. Ela já diz para ela assim, é difícil, eu não tenho tempo. Ela começa a pôr as reservas. Então, ela própria se põe na margem, ela própria se põe na superfície, entendeu? Mas o que está lá sendo dito vale para todo mundo, todo mundo pode. Mas às vezes a pessoa não tem essa ousadia, coragem de se entregar dessa forma, sabe? De ser falante ou obrante, né? Ela pensa assim, é melhor eu ouvir mesmo, que eu não sei falar igual essas meninas aí tá falando. Ela, tipo assim, vai já dizendo umas coisas, sabe? A própria pessoa se põe na mágica, às vezes é mais confortável. Mas assim, tava ali disposto para ela 100%. Mas é o grau, eu creio que o grau mais de abandono da alma, sabe? Que define isso, né? É mais a entrega da pessoa mesmo, sabe? Porque para tomar posse, você tem que ter muita coragem. Você tem que acreditar. Você tem que acreditar mesmo, sabe? Você tem que pegar a divina vontade e agarrar ela. Agarrar ela sem medo, sabe? Entendeu? E é claro que a gente não fica com aquela expectativa assim, ai meu Deus, você não tem que pensar nem no dom da ciência e tudo, sabe? Independente disso, independente de dom, você já tem que começar aí, sabe? Aí, sem medo, sabe? Dá tudo de si. É muito importante isso. Então, eu creio que quando Jesus fala que são poucos, é por causa que as pessoas têm muita resistência. Às vezes elas preferem ficar na resistência delas, né? É o que elas mesmo dizem para elas. Elas já dizem assim para elas, né? Isso aí é muito difícil, eu não vou conseguir. Elas próprias já determinam isso meio que com... Entendeu? Agora, quando uma pessoa assim, que ele vê que ela não está se comprometendo, ele chamou mesmo, o chamado foi verdadeiro, ele chamou a pessoa. Ele quis, ele deu oportunidade para ela. Mas quando ele vai vendo assim, ele vai deixando, dá oportunidade. Quando ele vê que a pessoa não quer, parece que... Você já teve impressão assim, que parece que ele mesmo vai empurrando a pessoa para ela sair? Deixa ela tão ocupada no mundo, só vai aparecendo trabalho, coisa para ela, porque é meio que Jesus está dizendo, vai.
Porque tá, porque E é uma proteção até, até, porque aqui no caso do Herodes, a gente não sabe o que aconteceu assim depois com ele. Mas, se Jesus olhasse para ele e falasse com ele, ele debochasse, a culpa dele seria maior e ele poderia até se condenar. E ele é rei ali, ele é judeu, ele sabia da profecia. Ele sabia, e tinha profetas lá no castelo, no palácio dele, lá que acompanhava isso. É tanto que ele, né, acompanhava essas coisas todas, né? Só que se ele recebesse, olha, é como se fosse assim, Jesus fez isso mais pensando futuramente, talvez, em dar oportunidade para ele de salvação, entendeu? Talvez se ele olhasse naquele momento não seria bom. Se ele falasse com ele naquele momento ali, debochasse, não seria bom, seria muito pior, entendeu? Então é meio que um jeito de proteger, de dar mais oportunidade para ela, apesar que isso não é uma condição bacana. Não é você falar, ai, que então que bom para ele. Não, não foi bom isso. Isso nunca é bom. Na verdade, outra coisa bem interessante é que isso poderia fazer ele depois pensar, nossa, ele não olhou na minha cara. Nossa. Sabe aquilo ficar assim, sabe? Mexer com o ego, com o orgulho dele, fazer ele refletir, porque foi assim que ele conquistou a Madalena, né, também, né? No começo, ele não olhava na cara da Madalena, ele nem olhava para ela. E ela era toda orgulhosa, porque todos os homens olhavam para ela, né? Ela achou que Jesus ia olhar para ela também, ela tentou lá meio que no início lá seduzir tudo, ele nem aí para ela, e aquilo deixou ela com uma dor, sabe? Mas isso foi bom para ela, né? É interessante como Jesus trabalha, né? Se a gente for olhar assim para pensar, né? É muito interessante, né? Aí vai falar aqui, né? Eu vou seguir aqui na frente, né? Porque tem muita coisa. Deixa eu ver aqui. É porque tem muita coisa. Cada palavra é uma união maior, um enfrentamento maior. E assim que a alma se sente olhar a graça, começa seu trabalho. Se olhar a palavra foi doce, benigna, a alma diz. Então, quando a alma, olha a resposta que a alma tem que dar, quando realmente a alma tem abertura, né? Docilidade com a palavra de Deus. O que tem que despertar? Se Deus fala para a pessoa uma coisa assim, que é uma palavra doce, benigna, a alma tem então a alma tem que ter aquele sentimento assim, meu Deus, como é bela essa palavra, que lindo é isso que Jesus está falando, como que eu não vou amar ele? Então quando a pessoa é indiferente, é muito triste. Que ela ouve uma palavra de Deus, está na missa, está em qualquer lugar e está ali uma palavra de Deus ali, mas aquilo nem faz cosquinha nela. Isso revela muito da alma. Revela o quanto essa alma está morta dentro de si. O quanto que ela é indiferente, dura de coração. Porque não tem como você... Porque a gente não fica assim, meu Deus, a gente fica aqui, que todo mundo conhece essas verdades, fica como que não se apaixonar por Jesus. Então, quando a pessoa sente um amor, porque o amor não é dela, é do próprio Jesus nela. Mas o sinal de que ele já está ali dentro dela, que está tocando nela, o sinal de que está trabalhando nela, vai produzir nela o quê? Ela vai ter uma sensibilidade maior, ela vai amar a palavra de Deus, ela vai ficar encantada com a palavra de Deus. Essa presença de Deus nela, quando ela ouvir a palavra de Deus, ela vai se sentir atraída pela palavra de Deus, tocada pela palavra de Deus, entendeu? Só que se a pessoa é totalmente assim, não importa, você dá um conselho para a pessoa, você fala, fulano, não faz isso, busca a Deus, e a pessoa nem tchum, é muito triste, né? Isso fala muito, porque é que ele fala, ó. Cada palavra te produz um efeito diferente, ó. Então, se ele mostra a majestade dele, ó, aí fala, que majestade, que grandeza, que luz tão penetrante, como me sinto pequena, como sou miserável, quantas trevas em mim, ante essa luz tão fulgurante. Então, produz humildade na pessoa, né? Se te quisesse dizer a potência, a graça, o bem que leva a minha palavra, o olhar, quantos livros te faria escrever? Aí você vai pensar assim, nossa, mas às vezes a gente ouve a palavra de estar ouvindo agora e eu não estou sentindo nada, né? Não parece assim que não está me tocando, eu não estou chorando, eu fui na missa, sei lá, ouvi lá a leitura e não senti nada. Então, meu Deus, tem que sentir as coisas sensivelmente, não é assim.
sabe? Não é sentimento, é consciência, é na nossa inteligência, sabe? A palavra de Deus é sinal de que ela realmente é valorizada, é mais a nossa inteligência trabalhando, refletindo ela. Não é sensivelmente se chorar, se emocionar. Você pega aqui, porque eu não é tanto assim essa questão sensível de ficar chorando, se emocionar, não, mas é o entendimento, sabe? É a consciência, sabe? Aqui na sua mente você acredita, sabe? Você ouve aquilo ali e você fala, meu Deus, é Jesus mesmo que está falando, meu Deus do céu. Aí você olha para, né? Ali te leva a conversão, aquilo te leva a mudança. Meu Deus, quanta coisa tem que mudar no meu coração. Olha o que Jesus está falando, olha que importante o que ele está falando. Então, quando está fazendo efeito na pessoa, quando a palavra de Deus está fazendo efeito na pessoa, ela ouve e vai refletir, vai mudar de vida. Ela vai começar a buscar obedecer aquela palavra vai tocar ela. Agora, se entra no ouvido e sai no outro, que aquilo ali não faz nem cosquinha, isso é triste. Deixa eu retomar aqui, quando ele, logo no começo também, ele fala assim, ó, eu sei que você já passou por isso, mas vamos lá. Cada palavra minha ou olhar são vínculos demais que se formam entre eu e a criatura. Então, se ele se digna a olhar, se ele se digna a falar, na verdade, e a palavra dele está em toda parte, né? Está nos evangelhos, está em vários escritos místicos, ele fala também no nosso interior. Então, cada palavra dele vai criando vínculo com a criatura, vai se vinculando, não tem como ele se dignar a falar com a gente e ficar, não ter nenhum efeito, embora não seja, na maioria das vezes, um efeito sensível, mas aí eu me lembrava agora que talvez o maior efeito da palavra de Jesus em nós, na divina vontade, é um efeito na nossa inteligência, é um efeito na nossa razão, é um efeito no nosso entendimento, porque lendo esses escritos, a gente está lendo aquilo que ele falou. É como se a gente estivesse escutando ele falando agora exatamente conosco. Sensivelmente, a gente pode fazer esse exercício não, Jesus está falando comigo, está falando exatamente comigo. Naquela época foi com a Luísa, agora ele está falando comigo exatamente essas mesmas palavras. Então, essas palavras vai criando vínculo. Só que não é um vínculo que eu vejo sensivelmente, não é um vínculo que eu vou sentir, aquele calorzinho no coração, aquela, né, nossa, Jesus, que o Senhor é maravilhoso. Não. Na minha inteligência ele vai falar, ele vai me fazer perceber na inteligência nossa, vai fazer, porque a palavra dele tem que nos levar a refletir, quando a gente faz a meditação, a reflexão, a gente pensa a respeito daquilo que está escrito, a gente está dando atenção, a gente está olhando para aquilo, né, está ouvindo, na verdade, né, a gente está escutando aquilo que ele está falando. E o olhar dele, muitas vezes, uma palavra dele também é uma forma dele estar olhando para a gente, né? A gente pode também ver ele olhando para a gente, ele nos olhando, e esses laços se fazendo, se estreitando. E aí ele continua, né? Cada palavra é uma união maior, um estreitamento maior, e assim que a alma se sente o olhar. Aí eu fiquei pensando, mas esse sente o olhar, como a gente não vive, né, a gente não tem essa realidade do sensível, sentir o olhar dele sensível, assim como Madalena, depois, né, teve a experiência do olhar dele, vários outros tiveram, e os místicos também tiveram a experiência do olhar de Jesus. Pedro, meu Deus, né, naquela narração, quando Jesus olhou para Pedro, lá depois da negação, né, que Jesus olha e ele tem ali uma contrição fenomenal, né, aquele arrependimento que ele tem depois, quando os olhares se cruzam, e aí ele fala, quando ela sente, a graça começa a trabalhar. Mas esse sentir é a nossa inteligência mesmo que vê, né? Nossa inteligência pode ver, a nossa inteligência vê o olhar de Jesus olhando para nós através dessas palavras. E aí, à medida que a gente dá atenção para o que ele vai falando, a gente receber o olhar dele. E a nossa atenção é o nosso devolver o olhar para ele.
E aí a graça começa a trabalhar, porque a gente se dispôs, porque a gente deu atenção para o que ele está falando. Então foi assim que eu fui entendendo essa parte aqui, né? Se o olhar ou a palavra foi doce, benigna, a alma diz, como era bela, penetrante, suave, melodiosa, né? Depende muito da forma como ele está falando. Então tem horas que ele está falando mais doce, tem horas que ele está cacetando, né? Tem horas que ele está ali pegando pesado. Então depende muito de como que ele está falando. Mas ali mas que ele vai falar, mas que ele, né, não vai deixar de estar falando, não vai deixar de estar olhando, não vai, né, como você estava falando antes, é a criatura, está na mão da criatura, né, na decisão da criatura, querer ou não, aceitar ou não, se dispor ou não, fazer ou não, estar ali à disposição ou não, é a criatura que dá né, que dá o confirma ali, né, porque ele está ali disposto, está disponível, ele está ali falando, ele está falando, e como ele também desabafa algumas vezes, né, quantos que não dão atenção para o que ele está falando, né, então, mas por isso ele não deixa de falar, por isso ele não deixa de olhar, por isso ele não deixa de fazer, mesmo que a maioria das criaturas não estão dando atenção, não estão escutando, não estão meditando, não estão percebendo o trabalho que ele está fazendo, nem por isso ele vai deixar de fazer, porque tem quem vai, né, como ele fala também, né, mesmo se alguns não quiserem, ele vai encontrar quem vai querer fazer o trabalho, né, que ele quer que seja feito, inclusive falando, né, da divulgação. Se um não quer, mas vai ter quem queira, né? Pode ser que não seja agora, daqui a pouco aparece, que vai querer, que vai topar e vai abrir mão de tudo e vai fazer o que tiver de ser feito, vai aceitar o desafio e vai encarar, né? Então, mas realmente depende, né? É aquela realidade dele colocar, mas ele precisa da nossa vontade confirmando, né, a nossa vontade aderindo, a nossa vontade se dispondo, né, porque por mais que seja uma proposta atraente que ele nos faça, mas é nós que temos que falar sim, Fiat, eu quero, é isso mesmo, aceito o que for, é nós que vamos fazer essa parte, ele não vai nos obrigar nunca, né? Pode nos atrair, como atraiu a Luísa e atraiu tantos outros, e nós, ele vai nos atrair com essas palavras. Essas palavras dele nos atraem, mas é nós realmente que damos ali o sim ou não, né? Eu sinto muito forte a responsabilidade pelo que fala, porque assim, a gente sabe da realidade dos que não ouve, né? Mas quando ele fala com a gente assim, dá aquele sentimento assim de que a gente pode ficar só assim, mas quantos não ouvem, né? A sua palavra, não obedece e tal, mas eu falo assim, você vai obedecer ou não? Tipo assim, como sabe? Tem que esse sentimento assim, chegou para você agora, eu não estou esperando dos outros, eu estou esperando de você que está ouvindo. A gente tem um sentimento assim, né? Tá na nossa mão agora o livro do céu, entendeu? Tá no nosso tempo. Tipo assim, tá na nossa mão, entendeu? Então, assim, a palavra dele, e ela é firme, né? Mais firmeza, mais firme, né? Porque realmente, por causa da responsabilidade, daquilo que a gente está aprendendo, né? Então, eu sinto muito forte assim, sabe? Mas assim, não é. Às vezes você pode ter um sentimento, né? Do nada você ouve e é tocado profundamente por Jesus e até chora pelo que está dizendo. Às vezes eu tenho esses momentos, mas é mais a inteligência mesmo, né? É mais a consciência, né? Que você vai tomando, né? O que ele está falando ali, né? Então, eu sinto muita responsabilidade, né? Dá aquele sentimento muito de responsabilidade, sabe? Porque quando ele fala para nós que os outros não estão fazendo, ele não está só mostrando a amargura dele pelo que não está fazendo. Ele está tipo, por favor, você então faça, não faz a mesma coisa que os outros estão fazendo. Então, eu sinto assim que a gente não pode esperar assim que venha. Claro que nós vamos pedir que venha o reino, que tenha mais pessoas com disposição. Mas hoje nós estamos aqui.
Nós temos que ter disposição, né? Tá na nossa mão, tá na nossa mão, né? Dá a sensação assim, de responsabilidade assim com o que a gente está aprendendo, né? Que é muito investimento que está fazendo, né? Você quer falar, Marinalva? Eu vou falar que a vida toda. Pode falar. É forte, né? O trecho inteiro, né? E essa parte onde ele fala aqui com a Luísa, que ele dá as chineladas, que é para nós, na verdade, né? Quando ele fala de tudo que ele deu para ela, tudo que ele fez por ela, né? E ela não está querendo todas as lições, o amor, as palavras, né? E o tempo, né? E, no entanto, a gente vê que ela não está querendo escrever, não está querendo, né? Aí ele fala que a gente tomando para nós, né? Como a gente deixa, quando a gente deixa de fazer as coisas, de partilhar, né? De interagir, quando deixa a gente está fazendo a mesma coisa, não está correspondendo, né? Está deixando de dar a glória, como ele fala aqui, né? Está deixando de dar a glória a ele, a glória devida a ele, né? E nós estamos sendo ingratos também, muito ingratos. Isso causa muita dor a ele, né? E é como se o sol não quisesse aquecer a terra, não quisesse dar a sua luz, não quisesse, né? Porque esses ensinamentos, todos os ensinamentos, as verdades que Jesus nos ensina, que a cada capítulo que a gente estuda, medita, traz uma coisa nova, uma revelação diferente, né? E forte. E se a gente deixar de ensinar, de partilhar, né? A gente está deixando de dar a glória devida a ele, né? Então, é muito, muito sério mesmo. Foi absurdo, né? A Luísa aqui, né? A Luísa estava satisfeita, né? Parece que alguém já ia. Aconteceu com um sacerdote, né? Pegou os escritos, né? É isso? Para publicar, né? Sim. Publicar, né? Alguma coisa para fazer Alguma coisa para fazer conhecida, aí deu alguma coisa, problema lá, e ela meio que ficou aliviada, né? Tipo, ufa, que isso não vai sair para fora, pro conhecimento de ninguém. Meio que isso deu nela assim, tipo assim, um conforto, né? Ufa, porque tem muita coisa ali entre eu e Jesus, que Jesus fala para mim, eu não gostaria que ninguém soubesse. Ufa, que não deu certo. Tipo assim, é absurdo. Tem lógica coisa dessa. Tem lógica. Uma coisa dessa, né? Uma coisa dessa. Gente do céu. Tem lógica. Gente não pode ter esse pensamento, né? De pessoa. Tem lógica, não pode ter esse pensamento, né? De pessoa. Para entrar na live, dá problema lá. A gente também. Ai, ufa, que nem deu aí vai para entrar na live, dá problema lá. Não precisou ai, ufa, que nem deu para entrar. Ufa, que hoje eu não consegui falar, não precisou falar, não. Isso é muito sério. Né? Meu Deus do céu, isso é muito sério. É terrível, né? Ouvir assim, né? É terrível, né? Ouvir assim, né? Ela também é exemplo para nós. Ela também é exemplo para nós. Do que não se deve fazer. Porque se a gente também tivesse essas graças, ele também vai chamar nossa atenção também. Essas reservas, né? Essas reservas, né? Sim. Ele fala um pouco aqui mais embaixo com a Luísa, né? Ele fez com ela como um mestre que com outros querem dar, que outros que querem alguma indicação, ele vai dando algumas palavras, mas com os próprios discípulos, ele quer fazer desses discípulos também mestres iguais a ele. Então, se a gente pensar que ao tocar nesses escritos, nessas palavras, porque foi a divina vontade que nos trouxe, né, que nos apresentou. Nós estávamos buscando por algo, mas a gente até nem sabia o que era esse algo que nós buscávamos, mas eis que se nos apresenta essas palavras, estão diante de nós,
E ele, assim como fez com ela como um mestre, que quis fazê-la dela também um mestre, porque ela não deixa de ser, né, por ter transmitido aquilo que ele fez, aquilo que ele ditou, aquilo que ele falou, aquilo que ele revelou, as experiências todas que eles tiveram, ela relatou, então ela se tornou, ele fez dela uma mestra, né, por causa dela, é uma mestra na simplicidade dela, dentro da realidade dela. E hoje pensar que pode ser que ele esteja querendo fazer isso conosco, porque ele fala ali que com aqueles que querem alguma indicação, ou seja, eu quero saber como é que é, quero saber algumas informações, como que é isso, como é que é essa né, a divina vontade, como é que é isso? Então, às vezes ele pode dar indicações, né, trabalhar assim falando algumas coisas, mas aqueles que realmente estiverem dispostos vão sentar com ele para ouvir as lições diretamente dele. E nos escritos as lições estão vindo diretamente dele. Então não é escutar né, somente as outras pessoas falando, aquilo que elas lê, as outras pessoas lendo e falando, partilhando, dando a contribuição, mas recebendo diretamente dele, estando com ele, recebendo as lições, porque ele fala aqui que esse fazer um outro mestre, ele fala assim, mas como os próprios discípulos, querendo fazer-lhes outros mestres, semelhantes a ele, se está com eles todo dia, quer dizer, ele está o tempo todo, está ao alcance da nossa mão, né? Fala longamente, está sobre eles e ora desenvolve um argumento, ora uma semelhança para fazer-se compreender mais, não os deixa jamais sozinhos, por temor de que, distraindo-se, façam que o vento leve, né, que o vento leve as suas fadigas, e se for necessário, tira horas a seu repouso para educá-los, quer dizer, ele se coloca, ele não poupa nada, não poupa nenhuma fadiga, nem cansaço, nem suor, para conseguir os propósitos de fazer dos discípulos também mestres. Então, eu creio assim, que ele está trabalhando para fazer também mestres, de levar, né, mestres que vão fazer de outros discípulos também mestres, e assim de forma sucessiva. Então, como você falava, é o nosso tempo agora, é o nosso tempo, é agora, né? Nós estamos aqui, recebemos agora, então cabe a nós também estarmos aos pés do mestre para receber dele toda a instrução, tudo que ele quiser realmente, né? Toda a formação, toda a instrução para tornar-se como ele, porque o que é o filho da divina vontade, se não é um pequeno Deus, se não é um filho de Deus mesmo ali, né, em Jesus, recebendo essa filiação dele. E como que esses outros filhos não vão ter conhecimento, né, não vão ter capacidade, não vão ter condições de também manifestar. Claro que é ele, né, o trabalho é todo dele em nós, né, porque é a vida dele através de nós, mas também ser esses canais, né, de também estar outros discípulos, né, que virão, de repente virão, e a partir desse discipulado, que se torna também um mestrado, e assim vai sendo com outras gerações. Vão vir outras gerações, né? A gente crê que ainda terão gerações ainda pela frente, porque o reino da divina vontade, eu acredito que ainda vai ser longo ainda, né? Vai ser longo, não vai ser um período assim tão curto de reinado. É um reinado nas almas, mas é um reinado que vai, eu creio que passa as gerações, até que chega o final, né? Finalmente lá, a liquidação do plano, né? Mas, então, tem muito chão pela frente, e só que a gente só tem agora, né? Nós estamos agora no tempo é agora. A nossa realidade é essa, o grupo avançado é para formar mestre. Nosso grupo Nosso grupo avançado, Reino da Divina Vontade, é para formar é para formar mestre.
que quando a gente que quando a ouve, gente ouve, a gente não a pode gente ouvir não só pode ouvir pensando só nos pensando nos efeitos. efeitos. Deixa eu ver Deixa eu ver e e pegar alguma coisa que para ilumine a minha mim, que ilumine a vida. minha vida. Quando você Quando ouve com a você ouve com a responsabilidade de responsabilidade que você vai de ser que um você vai ser formador um de outras formador de outras pessoas, para pessoas, ensinar para para outros, ensinar para depois você vai fazer uma outros, depois partilha você vai fazer uma para ajudar os partilha outros a para ajudar entender, os outros a você ouve entender, com mais você atenção, ouve né? com Quando a mais gente tem que atenção, né? Quando a instruir gente tem que alguém, instruir a gente alguém, ouve aquela a gente lição com ouve mais aquela lição atenção. com mais Lá atenção. no reino da Lá divina no vontade do reino da nosso divina grupo, vontade do nosso grupo, quem tá ali tem que quem entender está ali isso. tem que Tá ali entender para isso. ser Está ali mestre. para ser mestre. E ele que é Jesus que E tá ele falando que essa Jesus que está palavra aqui, falando né? essa Porque palavra aqui, né? falaram aí que não pode falar Falaram aí que mestre, não pode professor, que falar ninguém pode mestre, se professor, que denominar. ninguém pode se denominar Jesus que é mestre. Jesus que Jesus é que tá mestre. falando Jesus que aqui. está falando Não aqui. tô criando nada. Não estou Tá criando escrito, nada. né? Está Tá escrito, né? escrito mestre. Está escrito Igual os discípulos. Os discípulos é para formar outros. No grupo mestre. reino, quem tá lá é para ser mestre. Igual os Não é discípulos. por Os discípulos ele, é para é formar pelos outros. Que outros. quando No você. grupo reino, Porque as pessoas quem que está estão em outros lá grupos, é para igual tem ser outro mestre. grupo Fiat, né? Não é por Elas ele, ficam recebendo instrução, é às vezes, né? pelos A gente outros. põe um Porque quando vídeo lá para você. elas verem, Porque as pessoas que para ver estão se em elas vão outros se grupos, igual tem interessar. outro grupo Às vezes Fiat, né? elas vêm conversar com a Elas gente, ficam pede recebendo uma dica, instrução, né? às vezes, né? A gente põe um Recebe só vídeo lá para instrução, às ver, vezes, porque para às ver se vezes elas a vão se pessoa só quer, eu interessar. fiz Às vezes isso, elas vêm deu conversar com tudo a gente e certo, pedem segui uma a dica, né? instrução aí, Recebe tô só em instrução, às paz, vezes, porque às vezes a pessoa só resolvi. quer, eu Mas fiz elas não isso, voltam. deu tudo Mas certo, segui elas a assim não se instrução aí, aprofundam, né? tô em Fica tudo paz, sobre os efeitos, né? resolvi. Mas elas não Mas vão, ali no elas grupo assim não se reino é para formar aprofundam, né? mestre. Fica tipo sobre os A live de efeitos, né? equipe aqui é para Mas trabalhar ali isso, no né? grupo reino é para formar mestre. A Para live de equipe aqui é para quem trabalhar ainda está isso, com né? algum medo, alguma Para dificuldade, quem ainda está com né? algum medo, alguma Para justamente se dificuldade, soltar né? mais, Para para ser justamente mestre se soltar também. Tipo mais, assim, para ser Jesus está mestre formando também. Tipo outros assim, Jesus está Jesus, formando né? outros Outras pessoas que Jesus, vão ser né? Outras formadoras, né? pessoas que vão Não é por ser isso que tem a proposta do formadoras, novo né? grupo, né? Não é por isso que tem a proposta do novo grupo, Porque né? ali a gente está Porque ali a gente tipo está, discipulando, né? Vamos dizer assim, né? tipo, Ajudando outras discipulando, né? Vamos pessoas, né? dizer assim, né? Ajudando outras pessoas, né? Mas as pessoas que não Mas mergulham as pessoas muito, que às que vezes não mergulham muito, que às busca vezes para busca fazer para uma pergunta, fazer uma fica como pergunta, pedir instrução, né? uma, A fica gente como fala o instrução básico, né? mesmo. A gente fala o Agora básico, ali né? no grupo reino é Agora ali no profundo ele grupo reino é ensinamento, por isso que profundo ele é ensinamento, por isso que forte, é né? Por isso que é forte, né? muita Por isso luz, que é né? Porque ali muita luz, né? Porque ali igual com o discípulo, a conversa com o igual com o discípulo discípulo, a era conversa com o outra, discípulo né? era outra, Muitas vezes né? Jesus falava para o Muitas povo vezes em Jesus falava parábola, para o mas para povo o em discípulo ele parábola, ia mas para o explicar o discípulo ele sentido ia delas, explicar o né? sentido delas, Ia né? falar mais Ia falar profundamente, mais com mais profundamente, intimidade com para o mais discípulo. intimidade para o discípulo, Então né? ali também Então ali é uma também formação mais é a assim formação mais pesada, assim vamos dizer assim, para pesada, quem vamos dizer assim, para realmente, quem realmente, né, né, quer dar isso tudo quer aqui dar para isso tudo Jesus, aqui né? para Jesus, Então né? é Então muito é importante muito isso, né? importante isso, E né? tentar formando E a gente tentar para formando a isso. gente Ainda para na hora que isso. Ainda na hora que eu ouvi essa palavra eu aqui, ouvi eu essa falei assim, palavra aqui, eu falei tem assim, problema dizer tem isso. problema dizer isso. Não é mestre Não porque é a gente mestre está porque a dando a gente está nossa dando a conhecimento, nossa é Jesus em conhecimento, é nós, Jesus em nós, né? né? Então, assim, não tem problema nenhum em Então, falar assim, não isso, tem né? problema Falar nenhum em escola da falar divina isso, né? Falar escola vontade, da divina vontade, outros é, mestres, né? outros Porque mestres, Jesus, né? ele era Porque assim, outros Jesus Jesuses ele era vão assim, ser outros Jesuses formadores, vão né? ser Vão ensinar, vão formadores, né? ajudar, Vão ensinar, vão ajudar, vai passar para frente o que vai passar aprendeu, para né? frente o que aprendeu, né? Uma A ciência, né? ciência, A ciência uma divina, né? Do ciência, livro né? do A céu, ciência né? divina, né? Do livro do Então, céu, né? assim, é isso que ele quer de Então, nós, né? assim, é isso que ele quer de nós, né? Estamos nesse tempo, ele está Estamos formando nesse a tempo, gente ele nesse está grau. Quem está formando a ali no gente grupo nesse grau. Quem reino, está ali no grupo não é reino, para ficar não quieto, é para ficar quieto, só ouvindo. só Quem ouvindo. tá ouvindo só Quem fica está lá no ouvindo outro só grupo lá fica lá no ainda, outro né? grupo lá Às vezes fica ainda, né? lá Às vezes quieto fica lá, lá né? quieto lá, Só né? recebendo as Só notícias, um vídeo recebendo que as nós notícias, um mandamos, um vídeo que nós link para a pessoa mandamos, um acessar link para a pessoa e ver a acessar live pelo e ver YouTube, a né? live pelo Mas os mestres têm que YouTube. estar lá na Mas os live. mestres têm que estar lá na Os que estão sendo live. formados para isso têm que Os que estar estão sendo lá, formados para isso têm que estar lá, né? né? Uai. Uai. Eu entendo assim, Eu né? Olha o que ele entendo fala aqui, assim, ó. né? Olha o que ele fala mais na frente lá para a Luísa, assim, ó. O que dirias tu de um discípulo que depois de o mestre ter chegado com tanta fadiga para fazer mestre, gostaria de reter em si a instrução recebida sem a dar aos outros? Não seria um ingrato e uma dor para o mestre? Né? E aí ele vai fazer a comparação do
pessoal, mas então, é isso, né? Imagina, aquele discípulo que recebeu da fonte, ele foi formado, foi forjado, né? Tá ali, ó, tá pronto, tá aqui. Agora, vai fazer. Não,
Eu quero para mim, o conhecimento para mim, para o meu crescimento espiritual, nem pessoal não é, né? A gente nem na divina vontade, como a gente é do humano, a gente vai, a gente vai focando no interior, a gente não vai olhando para fora, a gente vai olhando para dentro. Então, assim, para o meu crescimento espiritual. Então, eu quero esse conhecimento da divina vontade para mim, para minha santificação, para mim, né, para mim ser interiormente alguém agradável ao Senhor. Então, não é para poder levar para os outros. Então, quer dizer, recebeu da fonte, né, recebeu ali diretamente, o ensino diretamente, não foi um discípulo que te ensinou, foi um mestre. Então, quanto que isso é grave também, né? Se a gente está recebendo o ensino diretamente do mestre, e o mestre quer fazer outros mestres, e de repente, esse mestre que ele quer formar, está pronto para exercer a função de mestre, e não vou porque, não consigo, né? Não sei, eu quero para mim, eu quero desenvolver para mim, eu quero aprender, eu quero crescer espiritualmente, mas é para mim. Então, olha só, né, que ele vai falando ali, né, guardando só para ele, né, não seria um ingrato e uma dor para o mestre? Causaria né, uma dor por causa da ingratidão. É aquele que recebe ali e retém, ou esbanja, ou não dá atenção, ou não compreende o valor, né? Também tem aquele trecho lá do valor, né, da pedra, né, que você conhece de repente o valor, daqui a pouco, mais um pouco, né, você vai em outro avaliador lá e tem um valor maior, depois passa mais um tempo, você vai em outro avaliador e vai dando um outro valor maior, e quando você vê, você está com algo que não tem preço mais, não tem mais preço, não tem mais, né, porque o valor ele se tornou infinito, mas, no entanto, você está com ele na tua mão e você não dá valor. Mas esse não dá valor, muitas vezes, não é porque a pessoa, no começo, talvez seja porque a pessoa não conhece, mas depois é porque a pessoa realmente não dá o valor devido. Isso né? Então, isso é grave da gente pensar que, de repente, a gente sabe que tem valor, mas não dá valor. E aí me lembrei agora, né? Tem tantas realidades das pessoas, depois, só dá valor depois que perde. Então, será que a gente vai esperar perder para dar valor? Porque pode ser que perca, porque lembrando também, né, conhecimento, ele precisa circular. A gente precisa estar falando, refalando, para poder, porque nós temos essa condição de que se a gente pega lá, tipo, ouviu na escola, lembrando mesmo da escola, lá a gente aprendeu uma lição lá no ensino fundamental, recebeu uma lição, mas a gente nunca mais nunca mais pegou naquele assunto. Hoje, se perguntar para você vai lembrar, né, vai lembrar daquele conteúdo? Não vai lembrar, porque você não trabalhou mais ele, você não exercitou naquela atividade, então ficou lá, foi um crescimento que você recebeu, mas ficou lá, está lá dentro de você, em algum lugar está depositado, mas ele realmente só vai, né, ter ali valor de verdade, ou vai se desenvolver na medida que a gente vai utilizando, vai meditando, vai trabalhando, ali vai sendo... Não compartilhar com a nossa inteligência também, porque está ouvindo aquilo parece que vai pelos ares, né? Então, isso, porque a gente não vai pensar que a gente vai ficar retendo, vai ficar tudo guardado lá, e na hora que a gente quiser só apertar um botãozinho, vai aparecer aquela luzinha lá, olha, né, exatamente ao trecho, tal, tá escrito assim, como algumas pessoas decoram três textos bíblicos, ou citações de livros, né, às vezes uma pessoa que é palestrante elas gravam, né, tem os métodos de gravar, né, de decorar partes para poder a pessoa falar, tá em tal lugar assim, dessa forma, mas ela, de verdade mesmo, será que ela aprendeu aquilo lá, ou será que só ela, né, decorou? Mas às vezes a gente pensar que se a gente não estiver exercitando, ou seja, se a gente não estiver ali meditando, lendo todos os dias, meditando, ruminando, pensando a respeito, conversando com o Senhor a respeito, se a gente pensar que vai ficar tudo ali
guardadinho mesmo numa gavetinha, é só na hora que a gente quiser, a gente só vai lá, abre a gaveta e vai estar lá disponível para a gente? Se a gente não estiver vivendo, A gente só retém a luz e conhecimento se a gente partilha ele. sim, Eu percebi isso, se for dado uma luz lá no grupo, mas a gente só apertar o play e ouvir, que bonito, maravilhoso, glória a Deus. Pronto. Se a gente também não meditar com a nossa inteligência, tentando entender, tipo, deixa eu tentar entender o que está sendo falado, deixa eu também falar com as minhas palavras. Se a gente não tiver esse exercício prático de pôr nas nossas palavras, de passar pela nossa inteligência, a gente não retém o que é conhecido. Não retém. é isso que ele tá, isso faz parte do trabalho do mestre com os discípulos, né? Da formação de novos mestres. É esse, tá passando pelas lições, elas têm que passar pela nossa cabeça, pela nossa inteligência e sair pela boca. Tem que sair. Não é. Pode falar, Maria. É isso mesmo, e tem que ser um exercício de todos os dias, porque senão a gente não consegue reter, né? Além de não falar, você também não lembra depois, né? Quanto mais a gente fala e partilha, aí vai retendo as informações, né? As verdades. Eu tenho que fazer muito isso, porque eu tenho muita dificuldade nisso. Eu preciso exercitar. O exercício, ele é fundamental. Essa semana ainda, porque sempre o Senhor está sempre cobrando as partilhas, né? E o que a maioria das vezes acontece? A gente vai achando desculpa, a gente vai colocando desculpas. É porque eu não consigo, ou eu não tenho tempo, a coisa, né? De alguma coisa vem desculpa. Sempre tem uma desculpa. Aí essa semana eu estava lembrando, né, já fazia tempo que eu não partilhava nada das escolas e tudo, porque assim, eu sempre estou usando a desculpa do tempo, porque eu escuto, a maioria das vezes eu escuto enquanto eu estou fazendo alguma coisa, né, enquanto eu estou fazendo uma atividade, eu estou escutando ao mesmo tempo, então aí desculpa vem. Para poder meditar, para poder partilhar, eu tenho que parar para poder, né, ali escutar ou escrever alguma coisa, então. E essa semana veio a informação assim, para mim. Você não precisa, isso foi na minha cabeça, né? Você não precisa meditar todo o conteúdo. Você pode pegar uma parte, pega ali uma parte e confia, né, que o Senhor vai te usar para poder você falar. E não queira ficar fazendo tipo, uma partilha longa, uma partilha extensa, uma partilha bonita. Faz o simples, começa no simples, começa com 5 minutos, 10 minutos, porque falando de mim, né? O que muitas vezes eu quero fazer? Porque eu quero fazer uma partilha mesmo, entendeu? Mas enquanto eu estou fazendo isso, aí, né, a informação vem, quando você está fazendo isso, você não está fazendo por causa de mim, você está fazendo por causa de você, entendeu? Eu escutei isso na minha cabeça essa semana, você não está fazendo, quando você faz a partilha desse jeito, você não está fazendo por causa de mim, você está fazendo por causa de você, então faz, mesmo, tipo, eu vi lá um vídeo de 1 hora, 2 horas, 3 horas de vídeo, alguma coisa, você pode linkar, pega lá uma parte, linka uma parte, o Senhor fala através de mim a respeito disso. É um exercício. Entendeu? Veio essa informação, é um exercício, então até essa semana eu fiz lá, assim, quando eu fiz assim, deu vontade de ir lá e depois apagar, falei, meu Deus do céu, mas eu falei, não vou, porque exercício
você tem que se esforçar para fazer o exercício bom, mas se o exercício não sair bom, você não tem que ir lá e apagar e fazer de novo. Não, fez, está feito. Na divina vontade é assim, né? O que está feito, está feito. E aí, no outro dia, o que vier de novo também da mesma forma. Então, Isso, né? tem que fazer. Aí, assim, veio a informação, eu falei assim, agora tem que fazer. Tem que fazer, porque ele falou claramente na minha cabeça, assim, você está querendo fazer por causa de você, não é por causa de mim. Enquanto for por causa de você, você sempre vai arrumar desculpa, uma hora você vai fazer, outra hora você não vai fazer. E não é fácil a gente escutar essas coisas, né, quando Jesus coloca na nossa mente essas informações, porque a gente às vezes pode até falar, não, é a minha cabeça mesmo, que ficou pensando, né, é coisa minha mesmo que está falando, mas não, acho que não, acho que é muito mais do que isso. Porque o que eu tenho mais dificuldade é quando é a escola, né? Eu tenho que ouvir tudo, aí depois fazer um resumo, aí fica mais difícil, porque depois vem o tema do dia, 1 ou 2, né, trechinhos, aí a gente tem que fazer aquele, depois tem os da live, depois tem, então, aí vai acumulando, né, e fica mais difícil você ouvir, né, porque é igual você falou, quando eu faço isso também, fico ouvindo enquanto estou fazendo as coisas, mas aí você não vai conseguir anotar, né, então fica muito, depois pega a transcrição depois, sabe? Pega a transcrição depois, sabe? Depois eu faço um vídeo lá e mostro como é que eu pego a transcrição. Pega a transcrição depois que tem o que foi falado por escrito, fica só ouvindo para até deixar assim, porque eu percebi o seguinte, hoje que a correria, antes eu tinha que parar e ficar anotando também, porque eu não gostava mesmo de anotar, para achar que assim, na minha cabeça eu retenho mais assim. Mas como eu tenho que ouvir fazendo as coisas e com o bebê e tudo, eu percebi assim também, deixar livre, primeiramente só ouvir. Porque você está ouvindo ali, de repente o Espírito Santo te lembra de algum outro trecho que te liga o que está sendo falado, ou de um exemplo que tem a ver com o que está sendo falado para você falar também. Então, assim, ouve com a mente livre, faz o que você tem que fazer e prestando atenção, sem ficar com aquela ansiedade, porque o anotar já te distrai. Ai, meu Deus, eu tenho que anotar e parece assim que fica mecânico. Você tá ouvindo e eu tava sentindo que eu tava meio mecânica, sabe? Tem que parar e anotar, tem que salvar clipe, tem que fazer isso, aquilo. Mas assim, eu tava meio assim, só preocupada de armazenar informação para falar. Não parecia ser uma coisa que você tá primeiro alimentando e só degustando, sabe? Só alimenta e só degusta, ouve. Entendeu? Depois, dá para pegar a transcrição. Entendeu? Dá para você pegar a transcrição, eu gostei dessa parte que foi falada aqui. Aí você tiver um caderninho de anotação, você também anota e guarda. Mas assim, depois você faz isso. Ouve. E comenta a parte que te tocou. Comenta aquilo que te deu uma luz ali, que você pode também complementar com alguma coisa que você lembrou também, que te aconteceu, que tem a ver com o que está sendo falado. Aí você vai e faz a sua reflexão. E quando você for falar, não limite o Espírito Santo. Não faça uma programação para o Espírito Santo de tempo, sabe? Deixa fluir. Porque assim, não é tão rápido assim, esse processo. Quanto mais você vai ruminando, que Jesus igual aquela pessoa que vai batendo na porta, cutucando, até sabe a pessoa que está cavando, até sair o tesouro ali da mineração ali? É assim também. Você vai cutucando, falando, e aí vai desabrochando e aparecendo as pérolas, as luzes. Mas não tem como limitar, sabe? Deixa fluir, né? Confia. Né? Tudo que vier na sua mente, vai falando. Não fica assim, ai meu Deus do céu, já são 40 minutos de áudio. Ai, Jesus amado, não. Não, porque, igual tá falando aqui, a minha palavra é muita. Quando é instrução, quando é coisa que eu tô dando só por indicação, parece que eu sou mais assim, bem, para me falar é bem regrado, né? Eu falo básico pra pessoa.
Quando é ensinamento sobre o Fiat, é manancial. Por isso que é vídeo de 4 horas, de 3, é transbordamento do divino, é mar. Então, você também, quando for falar, você vai se mar também, oceano. E quanto mais você mergulhar, mais você vai falar. A tendência é falar mais ainda. Mais ainda. Daqui a pouco é você que está 2 horas falando. A escola foi 4 horas, daqui a pouco é você falando também esse tempo todo. Ah, gente, mas eu não tenho esse tempo todo. Mas assim, eu não sei, gente, explicar. Dá para fazer. Eu não fico pensando no tempo, não. Eu sei assim, se a neném chorar, eu tenho que parar. Depois continuar. Mas é engraçado, sabe? Quando eu vou ver, já deu aquele tempo todo, eu nem vi o tempo. Eu não vi o tempo, eu não fico preocupada com o tempo. Eu não vi o tempo passar. E quando, olha aqui, ó, nós estamos aqui já em 1h19. Nós não programamos nada. 1h19 já. Entendeu? Porque assim, o Espírito Santo aqui é a liberdade, ele age na liberdade, entendeu? Então não é uma regra, não é uma coisa que você cronometra, que você põe, que você controla. Você não controla Deus. Entendeu? Ele que está no controle de tudo. Agora, se alguém te chamar, tá bom, Senhor, amém. Entrega isso aqui então. É o que deu, a pessoa permitiu. Paciência, né? Às vezes você tinha até mais coisa para falar, mas naquele momento teve que parar um pouquinho. Entendeu? Depois continua, tudo bem. Sabe? Mas assim, é confiança, sabe? Mas o que eu indico, que eu estou fazendo agora, é que eu parei. Eu tinha um apego, sério, virava até apego. Eu ficava até meio neurótica. Não, tem que parar o vídeo agora com pause e anotar. Eu aceitei que eu não dou conta disso. Então, eu creio que é Jesus, porque que a minha mente livre prestando atenção. Porque acaba que quando você faz isso, você não presta atenção de verdade. Porque às vezes ele quer fazer um insight na sua cabeça. Ele quer que você preste muita atenção no que está sendo falado, porque quer trazer mais luzes do que está sendo falado. Toda vez que você vai observar uma coisa que você viu e quis mostrar para você naquela leitura, naquele vídeo ali. Então, assim, ouve. Depois, então, se tiver tempo, também dá para voltar e anotando. Mas, assim, a transcrição ajuda. Eu agora estou pegando transcrição, porque quando eu pego transcrição, essas coisas tecnológicas vêm para ajudar a nossa vida. Quando eu pego transcrição, eu não fico mais preocupada de anotar. Porque o tempo que você está anotando, você está concentrado ali anotando, você está ouvindo, está esquecendo, está perdendo um monte de coisa. Perde muita coisa. Pois é. Então ouve, você está lavando vasilha, fazendo comida, seja o que for, ouve, né? Fica concentrado ali, tá? Depois, pega a transcrição do vídeo. Eu jogo no... Eu não pego, para mim pegar, não dá para pegar, eu não consigo pegar pelo celular, fica difícil, porque eu prefiro jogar o texto no WhatsApp, porque na hora que eu vou gravar, o texto já está lá. Aí depois eu mostro para vocês como que eu faço, onde que eu jogo para pegar a transcrição. Ajuda demais. Eu mando rapidinho no grupo que eu tenho. Lá você joga lá no WhatsApp, mas aí você pega pedaços da transcrição? Ou você pega toda ela toda? Tá. Você seleciona o pedaço. A transcrição vai pegando todos os detalhes, né? Que foi falado, né? Desde as orações iniciais, tudo que foi falado no vídeo. Aí eu vou ver nos minutos. Opa, tem um negócio que foi falado no minuto tal que eu gostaria de falar. Aí eu paro, leio de novo para recapitular e comento. Aí eu gostaria de falar dessa parte que Jesus disse isso. Para mim é melhor assim, mesmo que vai levar eu fazendo parte 1, parte 2, parte 3 da escola, não tem problema não. Pega um pedaço um dia, depois pega mais um pedaço, sabe? E vai como aquela pessoa assim, que vai ruminando os pedacinhos, né? Vai alimentando. Ajuda, tá? A transcrição ajuda demais. Eu tinha um preconceito com a transcrição. Entendeu? Eu achava assim, é melhor quando eu anoto, porque quando eu anoto, realmente, parece que quando eu anoto assim, parece que eu anoto com minhas palavras, fica mais fácil. Tipo assim. Mas não, sabe? Eu estava muito presa, me anotar. Até que Jesus falou para mim assim: abre mão disso. Você está muito presa. Porque eu estava muito. Isso estava me atrapalhando.
Porque eu ficava parando, entendeu? entendeu? E Preocupada preocupada em salvar clipe e preocupada em ficar anotando, sabe? Então, assim, agora o que que eu faço? Eu só escuto primeiro, fico tranquila ouvindo, me alimentando, se Jesus tocar em alguma coisa ali. Aí quando eu for gravar, aí sim eu falo, olha, gente, eu lembrei disso e disso também. Eu tenho esse exemplo para dar que o pessoal foi falar. Porque minha mente ficou livre. Não estava livre para desenvolver isso porque eu estava preocupada naquele momento com a anotação. Eu já teve vezes de eu pegar e fazer 2 folhas de anotação, anotar. Enquanto eu estava ouvindo, eu vou anotando. E depois, na hora que eu vou pegar para, né, isso já tem um tempo que eu estou sem fazer. E na hora que eu ia fazer, eu começava a ler algumas coisas e de repente eu não falava nada daquilo que eu tinha anotado. Nada. Porque eu tenho, não sei, quando eu vou falar, aí algumas coisas que eu, né, pego, se eu anotar tópico, eu vou pelo tópico, senão Eu fazer isso. parece que eu olho para o papel e eu não enxergo o que está escrito ali. As coisas começam a vir, entendeu? Começa a vir, não adianta eu olhar para o papel que eu não pego mais o que está no papel. Já foi. E aí, quando eu já fiz isso várias vezes, quando eu vou ver, depois eu não falei nada do que estava no papel mais. Então, aí eu desisti do papel. Por isso que eu até parei de fazer, porque eu fiquei pensando, porque aí eu já gravei clipe, já fiz seleção de clipes, e quem disse que depois eu utilizava esses clipes? Eu não utilizava, você entendeu? É meio que um tempo que eu estou ainda, meio que jogando fora, né, de separar, ou anotar e depois não utilizar a anotação, ou separar clipes e depois não utilizar os clipes. Então, por isso que eu, veio para mim de fazer mais simples. Então, vou, de repente, pegar agora essa dica da transcrição, porque eu estava muito resistente na transcrição, mas pegar, assim, partezinhas da transcrição e tentar fazer dessa forma, para ver se porque lá que você está ouvindo, é bom você deixar o Espírito Santo, assim, agir. O infuso, vem assim, sabe? Quando você está preocupado em anotar, não desenvolve o infuso, parece, sabe? Você tem que estar muito livre ali, atento ao que está sendo falado, senão você pode perder luzes. Que Deus quer abrir sua mente, te iluminar. Às vezes uma coisa que você vai ver que ninguém viu, mas ele quis mostrar para você ali, para complementar, para trazer mais luz para a escola, ou qualquer outro vídeo. Então, se você ficar ali concentrada só ouvindo, mas é claro que é importante as informações ali, que a gente não vai. Aí por isso que tem que pegar depois, foi escrito, para pegar certinho o que Jesus falou, né? É muito importante vamos dizer assim, aquilo que está sendo falado, como está sendo falado ali, mas assim, isso é muito importante também para a gente desenvolver isso, sabendo a atenção e confiar. É uma confiança muito grande também, porque querendo ou não, se você toda hora está se preocupado em anotar, parece assim que você não né, você está muito preso ali a você mesmo. Eu tenho que anotar, que eu tenho que dar garantia a anotar. Não sou contra quem anota, não estou falando que não. Mas eu percebi assim que Jesus queria mais atenção, sabe? Que isso estava me atrapalhando. É porque, na verdade, a gente vai testando algumas coisas, e quando não dá certo uma coisa, a gente acaba desistindo. Foi isso que estava acontecendo comigo, sabe? Falei, então, estou desperdiçando tempo, né? Não estou fazendo, não estou utilizando aquilo que eu parei para fazer e não acabei me fazendo. Então, por isso que eu preciso simplificar mais, para poder fazer, né? Simplificar. Essa é a questão. Simplificar. Na escola, né? Os professores chamavam atenção por causa disso na escola, porque eles ficavam, gente, para que vocês ficam. Não vou apagar o quadro, não. Presta atenção primeiro no que eu estou explicando aqui. Depois que ela terminar, vocês copiam o que está no quadro. Então, os professores às vezes ficavam irritados, porque naquele momento eu só queria que a gente largasse o lápis e prestasse atenção no que estava falando. E a gente ficava naquela agonia de copiar. E aquela agonia de copiar fazia com que a gente não ficava mais prestando atenção em copiar do que no que o professor estava falando. Aí os professores chamavam atenção, e eles estavam certos. E porque a gente tem uma afobação, sabe? A gente quer tudo assim, no desespero, atrapalha. Aí os professores falavam, gente, por favor, não vou apagar nada, prometo. Larga esse lápis aí, presta atenção no que eu estou falando aqui. Entendeu? Senão a gente não consegue reter de verdade. Depois copia, normal, né?
Então, Então, eu eu acho acho a a melhor melhor forma forma de de estudar mesmo. estudar mesmo. Dar Liberdade para liberdade para Deus, Deus, sabe? sabe? Também Também trabalhar trabalhar na na sua sua mente, mente, assim, assim, sabe? sabe? Ouvir Ouvir primeiro, primeiro, né? né? Hoje Hoje, vocês vocês querem falar mais alguma coisa? Quer, Quer, Marinalva? Marinalva? Não, Terminar, então, que daqui a pouco Chega neném. chega neném. Terminar, Terminar, então. Então é isso, Então é gente. isso, gente. Se depois alguém quiser ouvir e partilhar mais, né? Porque o trecho é grande, né? A gente sempre sente assim que tinha que cutucar um pouco mais, falar um pouco mais algumas coisas. Mas assim, depois para partilhar a live, tá? Tem bastante, é um trecho bastante extenso e com bastante informação, né? Bastante luz ali, né? Mas eu acho que também tá bom no horário, porque eu também tenho outras coisitas aqui que eu tenho que mexer também. Tá bom, então. Então tá, né? Deus abençoe, né? todos vocês e que se eu possa ajudar, né? Que cada vez mais a gente possa estar crescendo essa caminhada para honra e glória de Deus, né? Uma coisa que foi falada no grupo uma vez que é muito importante, né? Que é partilhar, é importante também partilhar a escola da divina vontade, porque senão não tem realmente crescimento da vida divina na gente, né? Se não tiver a partilha da escola, né? Porque é principalmente para a gente que está falando ali. Porque às vezes a gente acha que a escola é para quem vem novo, né? E entrar agora no. É para divulgar, mas principalmente é para a gente, aquelas luzes ali que Jesus está formando a gente, né? Para que a gente também forme outros, né? Muito importante, né? Então é isso. Então vamos agradecer a Deus, né? Por toda essa live, pelas luzes, por essa palavra. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus abençoe, viu, gente? Com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat. Fiat. Obrigada. Deus abençoe.